isso. A gente tem uma definição que, para mim, a definição do faixa preta, ela é muito simples. Ela é o faixa branca que nunca desistiu. E para você chegar na faixa preta, você tem que estudar muito, você tem que treinar muito, você tem que devolver muito do conhecimento. Então, a base de uma arte marcial não é somente você absorver esse conhecimento, senão desenvolver. Existe o conceito, são duas palavras em japonês, são kohai, que são os hierarquicamente inferiores a você, ou seja, faixas de graduação inferiores, e os senpai, que são os superiores. Então, todo aluno, quando chega na academia, ele recebe um senpai. É aquele mentor que vai te ajudar naqueles momentos de dificuldade. Como é que a gente traçou isso? Como é que eu tracei isso para a minha carreira? Todas as vezes, desde o meu primeiro emprego, eu buscava alguém que pudesse me orientar, sem qualquer falta de humildade, no sentido de estou chegando, não sei fazer, por favor me ensina, e se eu fizer errado, me corrija. Né? E até hoje eu sou assim, eu não tenho problema com os meus próprios erros e muito menos com erros das pessoas que trabalham e convivem comigo. Porque quem não erra não consegue se desenvolver. Se a gente não cai primeiro, a gente não aprende a jogar. Então eu apliquei esse conceito durante toda a minha carreira. E passo a passo, você tem que ter um objetivo de longo prazo, e aí é uma característica de ambidestria. Ninguém vai chegar a disputar um mundial se você não cumprir etapas anteriores. Primeiro você precisa treinar e se qualificar para um campeonato paulistano, um campeonato paulista, um campeonato brasileiro, um sul-americano. Você precisa construir tua reputação, teu ranking, para chegar num campeonato internacional. Então não adianta, ninguém vai aparecer do nada e lutar um campeonato mundial, né? Isso não existe no judô. Quando eu trago isso para a minha realidade, eu pensava da mesma forma. Bom, um CEO, para mim, eu fazia equivalência a um grande atleta internacional, um campeão mundial. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que aprender? E na minha cabeça, o CEO é a pessoa que vai dar a direção, que vai orquestrar toda a organização, que tem uma visão de ambidestria, ele consegue separar os objetivos de curto prazo dos de longo prazo e conjugar os dois para que a empresa tenha perenidade. Ora, a vida de um atleta é isso. A gente precisa de constância, de disciplina, de resiliência, de perenidade. Quando eu trouxe isso para a minha carreira, eu sempre me dediquei muito em estudo. Eu não tive uma grande formação acadêmica, então eu frequentei escolas e faculdades normais, boas, regulares, mas eu não sou aquele tipo de profissional que teve uma excelente formação acadêmica em escolas e faculdades de primeira linha. Como é que eu compensava isso? Eu de verdade chegava do trabalho e ia estudar um pouco mais, né? Meu mestre falava, nós temos que ter o espírito do samurai. O samurai, numa guerra, e esse era o papel do samurai, ele não tinha tempo para sentir cansaço ou sede ou fome, ele tinha que resolver a situação. Então o meu mindset é sempre esse, de a missão precisa ser cumprida, o aprendizado precisa ser absorvido, a tarefa precisa ser concluída. Se eu estou cansado, é um fator importante, mas eu preciso me reequilibrar para dar sequência a isso. Né? Aquela história de pare quando você terminar e não quando você se sentir cansado. Ajuste, né, a sua cabeça, o seu mindset e conclua a sua tarefa. E precisa tomar muito cuidado para não ser uma tarefa suicida isso, né? Não quer dizer que você não vai dormir, se alimentar, a sua cabeça precisa estar preparada para cumprir aquela missão. Né? Cumprir o objetivo. Eu fiz isso a vida inteira. Cada movimentação de carreira, a cada passo que eu dava, eu já estava planejando o próximo, vendo quais eram as habilidades que eu precisava adquirir, qual é o conhecimento que eu precisava adquirir, para me deixar em condições mínimas de ocupar aquela posição. E uma coisa que eu nunca tive foi medo de pedir. Então, as grandes movimentações que eu tive foi pedindo. Né? Olha, para mim a liderança nas situações, eu vejo que essa posição está aberta, eu me sinto qualificado para ocupá-la, gostaria de ter a oportunidade de participar. Né? Porque se a gente não fala, ninguém vai saber. Não necessariamente você será notado. Sim. Né? A gente não pode entregar o nosso futuro na mão de terceiros. Nós precisamos desenhar o nosso futuro.
Muitas variáveis podem aparecer e impedir esse futuro de se realizar. Mas se a gente entregar na mão de terceiros, com certeza ele não acontecerá. Né? Então não pode ter medo de pedir. E em cada movimentação, quando eu me tornei vice-presidente de finanças de uma grande multinacional de tecnologia, com 28 anos de idade, foi isso que eu fiz. Eu bati a porta do então CEO e pedi a oportunidade. Né? Coloquei os meus motivos, justifiquei, me preparei, estudei, conheço o tema, não tenho experiência executiva, mas experiência prática da função eu tenho. Né? Me dei a oportunidade, participei do processo e decidiram por me dar a posição. E a cada movimentação foi assim. Né? Com o CFO eu sempre tive as aspirações de ser o número 1 de uma empresa. O que eu preciso como CEO? Né, atributos de liderança, conhecer um pouco mais de estratégia. Como CFO, conhecer número é uma condição mínima. Assim, a competência técnica de um CFO te coloca na cadeira. Agora, o que vai te tirar dela não é mais a competência técnica. Quais outras habilidades e conhecimentos você precisa adquirir para sentar em outra cadeira? Então, conhecer o negócio, conhecer o cliente, conhecer a operação. E que hora que a gente vai fazer isso? É depois, não é durante o dia. Sim. Durante o dia você tem que cumprir a função. Né? Então é tornar a sua agenda muito eficiente. Uma agenda de treinamento tem que ser eficiente, periodização, alimentação, sono, descanso. Né? E se você traz esse conceito, o que você tem que fazer? É dimensionar a sua agenda para isso. E fazer opções. Nosso dia tem 24 horas. Né? A gente dorme 8 horas, sobraram 16. Se você trabalhar 8, 10 horas, sobraram 6. Né? Separa 2 horas para se alimentar, sobraram 4. 2 horas para estar com a sua família, quem pode isso tem que fazer, sobraram 2. Em 2 horas é muito estudo. Dá para fazer muita coisa. Né? As pessoas justificam, eu não tenho tempo. A gente não sabe fazer uma boa gestão do tempo. Né? Nessa época, em começo de carreira, eu ainda treinava bastante. Meu pai me acordava às 3h30 da manhã, para a gente ir correr num clube que tinha perto da casa onde a gente morava. Então, 4 da manhã a gente estava nesse clube, ele corria comigo até umas 5h15 da manhã, a gente voltava para casa, eu tomava banho e ia trabalhar. Né? E assim foi minha vida, por muito tempo. Né? Eu parei de competir em 2015, para te dar uma ideia. Pô, mensagem muito legal, viu, Maurício? É fato, né? A gente reclama o tempo inteiro, eu acho que vira até um pouco inconsciente, né? A gente trazer a questão do tempo como obstáculo, óbvio, eu não quero diminuir os desafios de cada um aí com o seu dia, mas realmente, se a gente se organizar, a gente acha um espaço para treinar o corpo e a mente também, né? A gente sempre vai achar uma hora do dia para fazer isso.